Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai Eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, este é um momento de muito regozijo que nós temos na Tua presença, porque é um momento em que vamos ouvir a Tua palavra, os Teus ensinos, ouvir uma palavra de vida, uma palavra que edifica, uma palavra que nos faz refletir sobre o viver em comunhão contigo. Uma palavra
que nos aproxima do trono da graça. E por isto, ó Deus, nos ilumina, nos concede discernimento, entendimento para a compreensão de forma integral da mensagem de hoje. E não só isso, Senhor, que venhamos a aprender da Tua palavra, da Tua doutrina, mas também praticar o amor e a justiça de Deus. Ó Senhor, nos faz compreender a palavra de vida, a palavra do Senhor neste culto racional. É assim, meu Deus, que nós oramos em nome de Jesus, com fé. Amém. O tema do sermão de hoje tem como título: O sangue de Jesus está clamando por você. Vou repetir o tema do sermão de hoje. O sangue de Jesus está clamando por você. Neste texto base do sermão, Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 10, temos a narrativa do primeiro homicídio perpetrado na história da humanidade, que, em síntese, nos mostra que Caim, o primogênito de Adão e Eva, matou o seu irmão Abel por inveja, em razão do Senhor ter aceitado a oferta de sacrifício de Abel, ou seja, uma cria do rebanho de Abel, e rejeitado a oferta de sacrifício de Caim, o fruto da terra, já que Abel era pastor de ovelhas e Caim, um agricultor. Caim, com seu rosto transtornado, transformado em fúria, indignação e com o coração eivado de inveja, momentos antes de planejar e praticar o homicídio de seu irmão Abel, ele foi interpelado pelo Senhor. E o Senhor lhe deu um conselho. O conselho foi dado pelo Senhor, foi de que Caim viesse a dominar a sua inveja, o seu furor, para então dominar a tentação e, por conseguinte, o poder maligno e destruidor do pecado. Dominar a sua inveja e furor para dominar a tentação e, por conseguinte, o poder maligno e destruidor do pecado. Naquela ocasião, Deus disse-lhe: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado, ou seja, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vou repetir esta última parte do versículo 7. O pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo,
mas você deve dominá-lo. Caim, ignorando o conselho divino de não ser dominado pelo pecado, chama o seu irmão Abel para ir ao campo, mesmo assim. Ou seja, ele dá continuidade ao seu plano de matar o seu irmão. E lá, com o coração cheio, lá no campo, com o coração cheio de ódio e inveja contra o seu irmão consanguíneo, Caim mata Abel, derramando o sangue de Abel na terra. Está aí consumado o primeiro homicídio no planeta Terra. O primeiro homicídio na humanidade. Diante deste horrendo crime, o Senhor interpela novamente a Caim, dizendo-lhe: onde está seu irmão Abel? Caim mente para o Senhor, cometendo mais um pecado. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Um pecado chama o outro. Então Caim mentiu para o Senhor, dizendo: não sei, sou eu responsável por meu irmão? O Senhor, em sua onisciência, já sabendo tudo o que acontecera, disse então a Caim: o que foi que você fez? Escute. O Senhor disse a Caim: o que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Aí foi desvelado pelo Senhor, de forma verbal, a Caim o pecado, o triste e horrendo pecado que ele cometeu, em primeiro lugar, contra Deus, porque não ouviu o conselho do Senhor, de que ele viesse a dominar o pecado, a tentação. E em segundo lugar, por ter tirado a vida do seu irmão. Porque é apenas prerrogativa do Senhor o conceder e o dar a vida. Melhor dizendo, conceder a vida e tirar a vida. Somente Deus tem esta prerrogativa: conceder a vida, tirar a vida. Mas nenhuma pessoa pode tirar a vida de ninguém. Mesmo porque nós temos um mandamento raiz que diz: não matarás. Vamos, neste momento da nossa pregação, conhecer a importância do sangue de Jesus. Vamos agora sair um pouco do sangue de Abel
e agora compreender a importância do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, tem um significado sui generis, ou seja, sem semelhança com nenhum outro. Único no seu gênero, original, peculiar, singular. Preste atenção, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Jesus concedeu a nós o perdão dos pecados, de nossos pecados. Jesus concedeu a nós a salvação da condenação eterna. Jesus concedeu a nós a vida eterna no céu. Por ação do derramamento de seu sangue precioso na cruz do Calvário. Portanto, aí está a importância para você e para mim deste sacrifício de Cristo. Perdão de nossos pecados, salvação, vida eterna. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele, em quem? Em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, ou seja, do pecado. Mas agora, ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico dele, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Livres de qualquer acusação. Portanto, foi pela morte de Cristo, na cruz do Calvário, onde ele tomou o meu lugar, o seu lugar, ele nos reconciliou com ele mesmo, com Deus Pai, com o Espírito Santo. E isto pelo seu sangue, sangue de Jesus.
Foi ele, nesta reconciliação, que agora nos apresenta santos diante de Deus, ou seja, separado do pecado, consagrado a Deus. O pecado agora não nos domina mais, porque temos o Espírito Santo em nós, presidindo, dirigindo a nossa vida. E foi este o conselho que Deus Pai concedeu a Caim. O pecado está à porta do teu coração, mas não se deixe dominar, Caim, pela inveja, pelo furor, pelo ódio. Em outras palavras, não se deixe dominar pelo plano de homicídio engendrado nas portas do inferno no seu coração, em matar o seu irmão Abel. Caim não ouviu, não deu importância a esta voz de vida que perpetrou o assassinato do seu irmão. O Senhor, nesta passagem bíblica do sermão, testificou em Abel a justiça de Deus, quando ele disse a Caim: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Em outra parte da Bíblia, Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. O sangue de Abel ainda fala. O que posso falar a você agora é que o sangue de Jesus está clamando por você, segundo o título do nosso sermão de hoje. O sangue de Jesus está clamando por você. O sangue derramado na cruz, em seu favor, ao meu favor, para o perdão dos seus pecados, dos meus pecados, para conceder a você vida eterna, conceder a mim vida eterna. E por isso, entrega a tua vida a Jesus neste momento, para que Ele agora dirija integralmente o teu modo de viver e de ser, separado do pecado, amando a Deus sobre todas as coisas, vivendo jornada feliz, apesar das circunstâncias difíceis que venhamos a enfrentar no nosso viver. Entregar a vida a Jesus não significa que os problemas acabaram, os nossos problemas, mas teremos uma resiliência maior, uma resistência para suportar e enfrentar as adversidades. Nossa alegria não vai depender mais de circunstâncias, mas apenas de sabermos, de termos a garantia do perdão de nossos pecados e da vida eterna. Coisas superiores ao que vivemos aqui neste planeta. Saiba de uma coisa neste momento. A mesma advertência que Deus fez a Caim, o Senhor fala contigo, dizendo: preste atenção agora,
Porque o Senhor fala contigo. A mesma coisa que ele disse a Caim, concedendo o mesmo conselho, a mesma advertência, a mesma exortação. Saiba que o pecado o ameaça a porta do seu coração. O pecado está ao nosso redor, as tentações estão ao nosso redor, buscando nos tragar, nos destruir, nos colocar sobre o domínio dele, o maligno, através da consumação do pecado. Isso nos afasta de Deus. Isto nos coloca cada vez mais longe do Senhor. Isto, o pecado, nos faz perder a comunhão com Deus, esta aproximação sagrada. E o Senhor está a te dizer: saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, o pecado. Mas você deve dominá-lo. Feche e mantenha a porta do teu coração fechada para o pecado. Feche e mantenha a porta do teu coração fechada para o pecado. Quero agora te dizer que desde o início deste culto racional, palavra do Senhor, quem está à porta do teu coração desde o início, quando proferi a primeira palavra, a primeira frase deste culto racional, quem está à porta do teu coração não é o pecado, é Jesus. Para que você tenha uma comunhão plena com Ele. E agora sim, abra a porta do teu coração para Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está neste momento na porta do seu coração, batendo. Ele quer entrar. Ele quer viver e ter comunhão contigo. É hora de você abrir esta porta e deixar Jesus entrar na sua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Atende o conselho, a advertência, a exortação de Jesus. O pecado ameaça a tua vida. E não digo só a tua vida aqui neste momento, mas a continuidade da tua vida pós planeta Terra. É hora de deixar Jesus entrar
na sua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é por isso que o sangue de Jesus está clamando por você, porque ele purifica todos os teus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 17, diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Saiba que o sangue de Jesus, este mesmo sangue que está clamando por você, este sangue que foi derramado na cruz do Calvário por você, por mim, nos concede acesso a Deus. Abre o caminho para que nós possamos trilhar em direção a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por último, quero te dizer que só Jesus salva. Só Jesus nos concede a paz. Só Jesus nos reconcilia com Deus. Romanos, capítulo 5, carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1, 9 ao 11, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Entrega a tua vida a Jesus. O sangue de Jesus está clamando por você. O sangue de Jesus está clamando por você. Assim como o sangue de Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim, estava clamando por justiça, a justiça de Deus, o sangue de Jesus está clamando por você. Ele te ama. E por isso mesmo ele trouxe esta mensagem a você neste culto racional, palavra do Senhor. E por isso, você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Então, reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos então realizar uma oração final. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, estou agora em momento de oração, falando contigo. Sei que teus ouvidos estão inclinados ao meu clamor. E por isso peço a ti, ó Deus. Sim, meu Deus.
peço a Ti em favor daqueles, de todas as pessoas que ouviram este sermão, esta mensagem de salvação, de vida eterna. Que eles, ó Deus, de uma forma voluntária, por amor, decidam entregar as suas respectivas vidas ao Senhor. Porque não há melhor e maior palavra do que esta no mundo, a palavra da salvação, da vida eterna pelo sangue de Jesus. Tu fizeste a parte mais dolorosa, entregando a tua própria vida, Senhor, na cruz, derramando o teu sangue precioso, sem pecado, puro, santo, por pecadores, demonstrando o teu amor, a tua misericórdia para conosco. Que o Senhor, ó Deus, receba cada pessoa que nesse momento está decidindo por entregar a sua própria vida a Ti. Que o Senhor agora venha presidir, dirigir a vida de cada um. Que o Senhor venha protegê-los, guardá-los, abençoá-los. Que o Senhor venha a dar a cada um, cada pessoa, a alegria de viver em comunhão plena contigo. É no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos com fé. Amém. Shalom Adonai. E assim terminamos o nosso culto racional, Palavra do Senhor. Lembrando sempre, a nossa missão é pregar e ensinar o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.